אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, קראתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, מצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים, מצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, וגם בשורה קטנית עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, וגם בשורה קטנית. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, וגם בשורה קטנית. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Boa noite, amigos. 11 de dezembro de 2017 e 23 de Kislev, 5778. Torah Talk Radio está no ar com mais um pequeno programa, dando continuidade ao estudo no qual já estamos chegando dentro do mandato britânico. Qual foi a posição dos britânicos em relação a esse território? Vemos no estudo anterior, no qual os árabes de 100 anos atrás não tinham problema nenhum em que um pedaço desse vasto território chamado Oriente Médio, e que aquele específico lugar chamado Palestina, terra de Canaã, Israel e etc. e tal, seria um lugar dedicado aos judeus. E, infelizmente, parece que a conversa desandou, parece que prometeram mais do que poderiam cumprir, ou seja lá qual for as outras opções, né? Mas vemos aí que os britânicos aí dançaram em vários casamentos ao mesmo tempo, né? E vamos dar continuidade a essa, se focando nisso, porém não podemos comentar sobre as notícias que estão acontecendo literalmente diante dos nossos olhos. Hoje houve, pela parte da manhã, houve um atentado. Um atentado, literalmente, o cara cumpriu, né, com o ataque terrorista dele, né? Porque não existe outro nome de chamar. Se alguém quer ser politicamente correto e tentar uma tentativa frustrada de ter sua voz ouvida, talvez, né? Então, me parece que o rapaz é de Bangladesh. Não sei bem que religião que ele é, tá? Mas parece que há fortes indícios que ele não é judeu, tá?
e parece que seria um protesto sobre essa posição dos Estados Unidos em relação a, vamos assim dizer, a essa decisão, né, de literalmente reconhecer Jerusalém, né? Não que há essa necessidade, mas como um chefe de Estado toma essa decisão, muitas pessoas ficaram extremamente chateadas e outras estão dando até sua vida por essa causa, né? Então, vamos ver aqui alguns os tópicos do dia aí, né? Parece, tá? Eu estava olhando no Jerusalem Post, parece que houve um atentado já hoje cedo agora, algumas horas atrás, numa sinagoga na Europa, tá? A gente vai estar olhando isso aí também, tá? Então vamos lá para o news aí, pessoal do Facebook. Estamos aí testando esse plano piloto aí, né, dessa broadcast, muito bem. Para o Hashem, obrigado pelas pessoas que estão aí nos dando esse tempo, né? E lembrando, né, que estamos chegando amanhã, começa a festa das luzes, ou festa de dedicação. Então já fica aí um Happy Hanukkah, HANUKKAH para vocês aí. E é uma pena que essa festa também acabou se perdendo o verdadeiro significado disso, e amanhã acho que a gente podia tocar um pouquinho nesse assunto aí e ver realmente o que é que nós deveríamos estar fazendo, isso dentro do meu ponto de vista. Tá? Como é que deveria ser celebrado essa festa, e para entender o porquê dessa festa, nós teríamos que irmos ao livro de Macabeus e tocar em alguns tópicos e lermos alguma coisa, e porque isso também está associado com os últimos dias. A festa de Hanukkah está associada aos últimos dias. O evento, né? Não a festa, mas o evento que levou, né? Que é lá atrás, voltando lá atrás, no período dos Macabeus, que é uma história realmente muito fantástica. É uma pena que muitos acabaram desprezando esse documento e diz que parece que não é inspirado, não sei. Aí tiraram das Bíblias, deram um jeito de sumir, né? Mas Baruch Hashem que nós temos aí a internet aí que nos disponibiliza esse documento analisado. Então vamos ver esse jornal aqui, é um jornal americano chamado Fox News. Deixa eu dar ok. Vamos lá. Vamos ver o que ela está falando. O nome dele é achar-se. Says the 27-year-old man had a crude pipe bomb strapped to his body that he detonated in an underground passageway near Times Square. That explosion caused smoke to fill the area packed with crowds of morning commuters. Fortunately, only 3 people suffered minor injuries, but the suspect, identified as achar-se, was also. The Associated Press is reporting that Ola was inspired by ISIS but didn't have direct contact. Parece que consegui parar. Parece que ele tem 27 anos de idade. Parece que ele está associado, está afiliado ao ISIS, mas o ISIS ainda parece que não confirmou ou não parece que reconheceu isso, né? Ou seja, o que está acontecendo agora, muitos, através da internet, estão se associando, mas o cara é um terrorista que ele nunca, de repente, não deu nenhum tiro. Ele nunca fez uma bomba e testou. E realmente não tinha como ele testar, né? Então, essa bomba, quem fez, mal montou, porque parece que em vez de explodir, ela simplesmente queimou. Então, queimou a lateral dele e feriu mais umas 3 pessoas aí, tá? Ainda bem que alguma coisa não deu certo, né? Então, porque como é que fala? O homem-bomba não tem como ele fazer um teste, né? Ou vamos ver se eu consigo ser um homem-bomba bom, né? É uma vez só, né? E esse aí falhou.
porque ele sobreviveu, né? Porque o homem bomba bom não morre, entendeu? Underground passageway near Times Square. That explosion caused smoke to fill the area packed with crowds of morning commuters. Fortunately, only 3 people suffered minor injuries, but the suspect, identified as achar-se, was also hurt, and the Associated Press is reporting that Ola was inspired by ISIS but didn't have direct contact with the terror Então, ele group. tá falando que ele foi Laura se Ingle is inspirado live in pelo New York ISIS, City. Laura. mas ele não tinha As contato well, direto. definitely a scene of chaos and confusion early this morning. Things have settled down a little bit here. We are right outside of the Port Authority terminal. I'm going to step out of the way so you can kind of get a sense of where we are here. You know, this very active area was quickly evacuated in and around the Port Authority bus terminal this morning. As you mentioned, the suspect has been identified, and now we have a picture that we can show you, if you can put that up on the screen. The 27-year-old who was living in Brooklyn, believed to be from Bangladesh. Acredita-se que ele é do Bangladesh, 27 anos de idade, não sei quanto tempo está nos Estados Unidos, gostaria de ver. In custody and being treated right now. Over 230,000 commuters move through the Port Authority every weekday. This explosion that you mentioned happened in an underground passageway between this bus terminal and Times Square. City officials are calling this an attempted terror attack. And while they wouldn't say exactly what the suspect said to them, he has said something. He has been identified once again as a 27-year-old man who lives in Brooklyn. All of this, by the way, was caught on surveillance tape. It was mentioned in today's press conference with city officials, and they talked about seeing the of smoke, the chaos that ensued underground. James O'Neill, the police commissioner with NYPD, described the device that went off as a pipe bomb-like explosive that was strapped to the man's body with zip ties. Ele fez tipo uma bomba num tipo de cano e prendeu no corpo dele. Então parece que foi algo bem caseiro mesmo, que ele mesmo fez. Pegou alguma receita da net, alguma coisa assim, né? And Velcro straps that may have gone off prematurely and left him with some serious injuries. He had burns and wounds to his body. Preliminary investigation at the scene indicates this male was wearing an improvised, low-tech explosive device attached to his body. He intentionally detonated that device. Looks like there are 3 other people in the immediate area also sustained minor injuries, but Dan Nigro is going to talk about that. The subject was placed in custody and transported to Bellevue Hospital. And we do want to mention 3 other people were injured in all this and are also being treated, but those injuries are described as more of ringing in the ears and headaches after being around the scene of the explosion. We've seen some evidence bag being removed from the scene, which is, again, very active with NYPD, FBI, counterterrorism teams. Some streets and portions of this area and bus terminal have been reopened. The Port Authority is really the nation's bus terminal, plus the holiday season well underway with extra tourists and travelers. For Port Authority officials, we also want to mention officers, I should say, are being credited with helping to bring this guy down and prevent further injury and chaos. But as of right now, we do have a lot of officers still here on the scene. Obviously, as you can see here behind me, they're still working the investigation. We'll bring you more as we get it here from the scene. Back to you guys. Here now with more tonight, New York Congressman Peter King, Chairman of the House Counterterrorism and Intelligence Subcommittee. Congressman, good to have you with us tonight. Thank you, Martha. You know, this morning when I saw all of this, I thought, you know, is this the decoy? Is this the first one? And then there are other ones around the city, and we've all become sort of wired to live this way. Yeah, in fact, I was on my way to Manhattan to meet with Oklahoma, which obviously had to be canceled.
And that was the concern that the police and the FBI had. Was this a one-off, or was it the first of many? Is it being coordinated overseas? Are there other bombs around New York, New Jersey, or Long Island that they have to be concerned about? Right now, it appears that he was acting on his own, that he was inspired. At least he says he's been inspired by ISIS, and it's not part of a larger sequence. Having said that, Christmas is coming up. There are millions of people in Manhattan. Essa ameaça não vai parar, né? Mas no Brasil é um país mais tranquilo, né? Eu duvido que algo assim possa vir a acontecer, né? Algo assim dessa natureza. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse news aqui de Jerusalém, que parece, se eu não estiver errado aqui, ó, e teve uma, tá vendo? Que é a segunda sinagoga que foi queimada na Suíça, tá? E agora, aqui onde eu estou, ainda é 11 de dezembro, né? Mas lá já é 12 de dezembro. Tá? Ou seja, o antissemitismo está aí, né? Olha lá, França de novo. Ó. Então, não... olha lá o incêndio, ó. California Synagogue, Safe Haven for 23 salvaram 23 toradas, barulho, achei por isso, dessa sinagoga que estava pegando fogo. Então tá aí, meus queridos. A coisa realmente vai apertar, tá? Mas já estava apertada. Aqui agora vai apertar um pouquinho mais, entendeu? Bom, vamos lá, é o que eu estou querendo falar aqui, que é sobre esse mandato britânico, que é onde vai nos ajudar a entender, né, essa situação política e econômica da qual Israel se encontra no momento. Tudo isso está enraizado de novo. É que nem a história do Brasil. A história do Brasil não se resolve do dia para a noite, porque a bagunça, o sistema, o roubo está rolando há muitos, vamos dizer, praticamente séculos, né? Não foi há 30 gerações que começaram, né? Mas hoje parece que o povo brasileiro está começando a querer se dar uma despertada, a querer se dar uma tipo assim, é a minha casa, eu não vou permitir. O brasileiro está começando a entender que a casa dele vai além do terreno dele ali, da porta da casa dele. Porque aquela rua, aquela praça, aquele telefone, aquele morro, tudo, o ônibus é seu. Se está dentro do território brasileiro, é seu. Aquela pracinha, aquela calçada, tudo é seu. Numa das poucas vezes que eu fui no Brasil, uma vez um brasileiro, né, estava na casa de alguém, não lembro direito, ele me perguntou por que o americano, ele cansou de ver nos filmes o americano pendurar uma bandeira, né, na frente da casa dele. E isso tipo assim, a impressão que passou é que isso incomodava ele. E minha resposta foi, olha, tem corintiano aí andando com a camiseta do time dele. Eu não vejo bandeira brasileira em lugar nenhum do Brasil. Você mal vê em algum órgão público, né? Mas o americano tem uma ideia assim: nós não vamos permitir que nenhuma força, seja ela nacional ou estrangeira, venha tocar literalmente o terror no nosso país. A Venezuela, o povo
foi deixando, foi indo. Venezuela é um povo tanto alegre como o Brasil, gosta de festa. É a festa, é isso, aquela, vai, né? E acabou virando o que virou. Um país riquíssimo igual a Venezuela. O Brasil é um país extremamente rico, vocês não têm ideia o quanto rico vocês são. E, ao mesmo tempo, ficaram pobres. Imagine uma pessoa milionária, imagine um pobre sentado num barril de ouro, só que ele não sabe trabalhar com aquele ouro, ele não sabe derreter, ele não sabe esculpir, ele não sabe moldar, ele não sabe transformar aquilo. Então, deixa outros fazer. Você que é brasileiro, pense na hora de voltar, analise. Não dê bobeira, não dê 4 anos como governante sem saber realmente qual é a estrutura dele, o que já fez, o que já deixou de fazer. Nós realmente temos que mudar, como brasileiros, temos que mudar o mais rápido possível, porque vão destruir o Brasil, aliás, né? Se já não foi, né? Se já não é tarde demais. Porque todas essas loucuras que nós vemos entre o conflito de Israel e perto do Brasil, meu amigo, se você botar no jornal e ver os boletins de ocorrência, morreu com certeza muito mais pessoas no Brasil, per capita, do que qualquer outro, Estados Unidos e Israel. Nem na Palestina é tão perigoso quanto é em alguns bairros de São Paulo, por exemplo, que é a cidade onde eu fui criado, eu posso falar. Bom, vamos lá para esse mandato britânico, onde vai nos ajudar a esclarecer, a que ponto que está, por que esse conflito e etc. E tal. Deixa eu traduzir aqui. Ontem fizeram uma refutação aí, né, parece que é um pastor evangélico, né, do senhor Quadros, né, parece que é adventista, né, ele dando a opinião dele em relação ao negócio da embaixada. Eu sugiro que você dê uma olhada no canal Yeshiva Brasil, que vai estar lá, tá? Vamos ver se vai. Então, refresh aqui. After the Paris meetings in San Remo, Italy. Okay. The Allied powers reconvened a year after the Paris meetings in San Remo, Italy, to discuss the mandates for the former Turkish territories. Their decisions in San Remo created... Lembra que os árabes se uniram aos aliados que venceram praticamente a Primeira Guerra para colocar vamos dizer, o governo turco, que é o autônomo, né? Império Autônomo, para fora do território deles. Então, a gente vai se aliar a vocês, a gente vai ajudar vocês a tirar esse povo das nossas terras, né? Aí botaram os turcos para correr daquela região, incluído o que era Israel e até uma ponta do Egito, tá? A new map for the Middle East. In San Remo, it was decided that... Então, lá nessa reunião em São Remo, que é na França, estão reestruturando o que fazer em relação à divisão da terra, porque o povo já morava na terra, né? Precisavam de ter uma organização política e geográfica.
that the Balfour Declaration would be incorporated into an international treaty called the Mandato. Então, olha só, de acordo com essa declaração chamada Balfour, que foi dado pelos britânicos, separou uma terra ali, mas não ficou exatamente 100% claro, ficou meio que nas nuvens, não ficou assim bem definido, né? Mandate for Palestine. Palestine was to be a special case, fundamentally different from the mandates for Syria and Iraq. Understanding the difference between these mandates is crucial to understanding the Zionist claims to Israel-Palestine. Tá vendo? A visão era que seria tudo isso, seria dedicado vamos dizer, o que eles estão chamando de Jewish National Home, ou seja, uma casa judia para os judeus. The mandates for Syria and Iraq focused on the Arab people actually living in those lands. The mandate for Palestine didn't just focus on the people living in Palestine. Great Britain's responsibility would be to follow through on the promises made in the Balfour Declaration. Tá vendo? Lembra que já existia, né, a visão de restabelecer, né, a terra de Israel e conectando com o seu povo, né, Israel. Porque hoje estão falando, lá no jornal estava falando que o crescimento do antissemitismo na França hoje não é algo recente, que começou a se expandir. Lembra do caso do general, um general judeu que traiu e vendeu uns segredos lá para o inimigo? Por causa desse evento, o crescimento contra o povo judeu, assim, o ódio, começou assim, tipo, parece que isso aí foi tipo assim, a mesma coisa de jogar gasolina na fogueira. Which applied to the Jewish people worldwide. According to the articles of the Mandate for Palestine, the nations of the world and international law recognize the Jewish people's historical connection to Palestine and their rights to reconstitute their national home there. And it made the Jewish people a recipient of self-determination in Israel-Palestine. The mandate said that the Arabs in Palestine would receive civil and religious rights, but not the political rights of self-determination. The Arab people would receive their political rights in the rest of the Middle East, under the mandates for Syria and Iraq. In San Remo, the Allied powers created mandates that allowed tens of millions of Arabs to gain their freedom from Turkish rule. Now to our next hot topic. When it came to the mandate for Palestine, the Allied powers gave the Jewish people, not the Arabs, prospective sovereignty in Palestine. Tá vendo? Em relação aos territórios deles, eles receberam, vamos dizer, uma autonomia, um autocontrole, uma soberania. Os britânicos estão aqui, ó, isso aqui é tua terra, tal, e acabou, né? E ficaram felizes, porque praticamente receberam na mesma época que o povo, vamos dizer, o povo judeu recebeu. Foi no mesmo período. Mas aquele pedaço de terra, os britânicos, olha, a gente vai dar para o povo judeu. Até então estava todo mundo feliz, né? Porque todo mundo ia ganhar alguma coisa, né? Was this unjust? The Arabs thought so. They were the majority population there and had been since the 13th century. Tá vendo? Os árabes, já naquela época, acharam ruim, né? Porque eles eram a maioria. Então, tipo assim, que não precisava de toda a terra. Porque Israel é bem pequeno. Em relação aos outros países árabes, Israel não é nada. The Jewish people had a different perspective. Palestine was their ancient homeland. It had been Turkish territory, not Arab territory, since 1517. Ou seja, esse terreno aqui no qual os árabes estão até, vamos dizer, craving,
estão assim desejando, na verdade, estava sob o domínio dos turcos. Desde 1517. Então, não é algo que eles perderam, porque, nós perdemos. Não, nunca foi seu. Que quem estava no domínio eram os turcos. Os britânicos botam os turcos para correr e falam, você vai ficar com esse pedaço, o outro vai ficar com esse pedaço, e esse aqui vai ficar com o povo judeu. Que ainda tiveram que dividir com os que já estavam na época ali, né? Que estavam chamando de palestinos, né? Mas, na verdade, são árabes, não tem nada a ver com os filisteus. And the Arabs were given basically all of the Turks' other territory. Olha lá, tá vendo? Os árabes pegaram tudo, menos esse. Não é que pegaram, foi dado a eles. Mas isso tudo aqui, essa parte aqui, principalmente nas bordas aqui, estava debaixo do domínio de um outro povo, que eram os turcos. Não estavam nem domínio dos judeus. Então os britânicos dão essa autonomia para eles, porque quem dominou isso aí tudo, quem teve força para tirar foram os britânicos. Então como é que eles podem dizer que essa terra pertence a eles? Como? Quando que essa terra pertenceu a eles? Except for the small portion given to the Jews. Even Faisal, the representative of the Arab people, excluded Palestine from the territory he requested when he went before the Supreme Council. Tá vendo? Esse Faisal, que é um representante árabe, olha o tamanho da peixeira que o cara tá na cinta ali. Ó. Ele, quando ele foi fazer o requisito, né? É tudo formal, né? Nós da tribo tal requisitamos tal território para nós, tal, que nós temos conexão com essa terra, etc. E tal, né? Ele falou, não, eu reconheço que isso aí pertence aos judeus. Mas ele já 100 anos atrás. Still, not everyone was happy. The Arabs living in Palestine, stirred to outrage by Hashim al-Husseini, responded with opposition and violent uprisings against the Jews there. The British solution? To partition Palestine and create a new Arab state. Por quê? Havia tanto judeus como árabes vivendo aqui. Então, se a ideia era pegar tudo esse território aqui, ó, um pedaço enorme da Jordânia ali, e desce para o povo judeus, e os árabes que estão morando aqui, o que eles iam fazer? Como é que eles iam botar ele para fora? Ok, é minha casa agora, né? Como é que faz? Então, diminuíram o Estado e deram um pedaço de terra e falou, você tem que dividir com eles, que é o caso que aconteceu, que está acontecendo agora, até hoje. Que seria Gaza e o West Bank, onde você vai ver na frente que vai ter propostas, né? Umas coisas até meio ridículas. Como é que merge dois estados? Assim, não tem como. Dois estados ter uma mesma capital, nada a ver. Não tem como isso dar certo. State in East Palestine and a new Jewish state in West Palestine. The newly created Arab state of Jordan was 77% of the territory initially planned. Então, a ideia dos britânicos é esse terreno que acabou sendo chamado Jordânia, era para todos os árabes que estão do lado do lado oeste, teriam que migrar para lá. Vocês têm que ir para lá, vocês teriam que atravessar o Mar Morto, praticamente, entendeu? E porque esse território aqui vai ser dado para os judeus, entendeu? Então eles não foram, não saíram. E para os britânicos tirar eles para fora e começar uma outra guerra. E chega um momento que os britânicos racham fora. Isso aqui é teu, isso aqui é seu, tchau. Eles não saíram, então. Não. Então, tá vendo? Plan for the Jewish national. Israel se acomodou, deixou eles lá. Não fizeram nada. Não, Israel topou. Não, Israel precisava de um lugar. Falou, não, a gente aceita. Não. Pode dar o que der, a gente aceita.
Deixou eles ficarem lá. Isso que eu tô Ué, falando. mas você começou hoje. Como é que você tira esse povo do dia para a noite? Assim? Vocês não têm exército, não tem força, não tem nada. Isso é a minoria. Não tem nem gente no país. Olha o que é teu, mas os povos eram muito poucos que estavam vindo, entendeu? E quando estavam vindo, era muito pobre, sem nada. In the area that remained, Jewish institution building grew. But so did Arab resistance. In 1936, Haj Amin al-Husseini, now the Grand Mufti of Jerusalem, called on Arabs to stop paying taxes to the British government until it stopped Jewish immigration, ended Arab land sales to the Jews. Tá vendo? Os judeus começaram a migrar e eles já começaram a fazer campanha contra os britânicos, porque eles estavam permitindo os judeus imigrarem para a terra que eles deram para os judeus. Mas a terra que eles também ganharam, entendeu? Eles não estavam reclamando, né? And created an all-Arab government. Because of Husseini's role in inciting the Palestine Arabs, the British government deported him. But it was too late. Thousands of Arabs had been killed or wounded by the British, and the Arab economy in Palestine was crippled. Começou a haver altos conflitos entre os britânicos e os árabes, entendeu? Britain's post-revolt report basically concluded that Arab and Jewish interests couldn't be resolved. It called for quotas on Jewish immigration, restriction of Arab land sales to Jews, and the creation of an Arab agency. E outro detalhe também, os árabes, muitos árabes estavam vendendo terra para os judeus. Entendeu? Creation of an Arab agency. The report said the mandate should be Tá vendo? Os britânicos falaram e parem de vender terra para os judeus. Entendeu? Porque os britânicos falaram, vocês vão ficar aqui. Só que não havia país, não havia estado, não havia não. Esse aqui é teu território, você faz o que você quiser. Os judeus podiam falar, tá bom, vamos mudar tudo para os árabes e nós vamos para a China. Entendeu? No dia que saiu o último soldado britânico, Israel declarou sua independência, entendeu? Terminated, and what remained of Palestine must be separated into independent Arab and Jewish states. A second partition of Palestine was in the works. Tá vendo? Os árabes não quiseram sair e agora, tá bom, então quem vai fazer? Porque agora esse outro povo aqui, vamos dizer, o jordânios, né? Talvez seja correto, fechou a fronteira dele, é um país independente agora, né? E também não deixa esses árabes daqui vir para cá. Não, você tem que ficar aí. Então aí não tem para onde eles ir, entendeu? Porque eles não querem se transformar em israelense e a Jordânia também não permite que eles venham. E é povo deles. É, povo árabe. Recommendation changes were huge. The new Arab state would get 80% of the territory west of the Jordan River and be united with Jordan. Tá vendo? A proposta essa foi a primeira proposta. Então tá bom, já que não vão sair, ok, então a proposta seria Israel, seria esse terreninho pequenininho aqui, e o resto seria esse Estado árabe que já está aí dentro, entendeu? E fazer um outro Estado. Quer dizer, Israel vai ficar com nada, olha só. Jordan, leaving only 10% of the land originally set aside for the Jewish national home. Surprisingly, no one accepted the paper, not even the Arabs. And the timing of the paper was tragic. Nazi Germany was moving towards its final solution. Jews in Europe underwent mass extermination over the... Já começou aí, já nessa época, já começou o Holocausto. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo. Next 5 years. And British authorities denied entry into Palestine to Jewish refugees hoping to escape the Holocaust. Os refugiados
da Europa não sabia mais para onde ir. Vai para onde? Vai para a Polônia? Vai para o Brasil? Vai para onde? Começaram a tentar ir para então Palestina, né? E os britânicos não deixavam entrar. Even after World War II, with hundreds of thousands of Jewish Holocaust survivors stuck in refugee camps, Britain continued restricting Jewish immigration to Palestine. The Zionists were outraged. Attacks on British property followed, and violence between Jews and Arabs intensified. Tá vendo? E mesmo pós o Holocausto, a Grã-Bretanha não deixava eles vir. Porque tinha massas, navios, trem. O judeu não queria ficar na Europa de jeito nenhum. Realmente ia ter tudo destruído também, né? Não tinha mais nada. Broke after 2 world wars and having failed to resolve the conflict, in 1947, with tensions escalating, the British government announced that it would ask the League of Nations' newly formed successor, the United Nations, to find a solution for Palestine. Tá vendo? Aí jogou no colo das Nações Unidas para tomar essa decisão. E profeticamente falando, o que vai acontecer, né? Vai acontecer é que, através daquele voto, né, vai cumprir com Isaías 65 ou 66, se não me engano, no qual a Israel vai surgir uma nação do dia para a noite. Ou seja, vão aceitar, né, e reconhecer Israel como nação. É o que o presidente falou esses dias. Israel é uma nação soberana. Tem o direito de se defender, tem o direito de se proteger. Israel já salvou, muitos países aí que a gente não sabe, entendeu? Com o serviço de inteligência, segurança, etc. E tal. Bom, eu vou hoje apenas... After the British government announced that... Eu sei que no Brasil os nossos amigos acabam dormindo bem mais cedo, então nós vamos encerrar e vamos... Shalom, mana. Parece que eu tô meio assim, acho que é a poeira do trabalho, viu? Mas bom, vamos encerrar aqui. Shalom a todos. Estejam orando pelo Brasil, Israel, Estados Unidos, o mundo todo, né, meus queridos? Sabemos que não adianta ficar pedindo paz, orar por paz, porque não vai vir paz. Vai ver muita guerra mesmo, muita destruição, muita coisa vai acontecer, meus amigos. As coisas... Profeticamente, eu não sou um profeta para entregar boas notícias, porque eu só entrego coisa ruim, porque a coisa está feia. Exatamente, Fátima. A terra de Israel também está contaminada, está cheia de abominação, precisando de techuvá. Não existe um judeu no mundo que não precisa fazer techuvá. Se judeu está precisando fazer techuvá, imagine quem não é. Para vocês verem como é que a coisa tá sinistra, tá feia. Não podemos perder tempo, meus queridos, porque não vai melhorar. Você vai ver cada vez mais revolta, ódio, matança, guerra. O Machia falou: guerras e mais guerras, traições, שלם דורש שלום מול צה"ל לנצח עם חזק עושה שלום מול צה"ל לכסח אין שלום עם ערבים אל תיתנו להם רובים קרבי זה הכי גיוס לכולם טוב לכולם
שום ייאוש בעולם, יש הזה כאן, אנחנו מאומן, no fear, משיח בעיר, אין ערבים, אין פיגועים, בקץ, מסכן ילדים, העם עם הגולן, העם עם הטרנספר, חבר אתה חסר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו בוחרים בך, בחירה ישירה זה רע, הקדוש ברוך הוא, אנחנו קנאים לך, ימותו הקנאים. כמה רוע, אפשר לבלוע, אבא תרחם, קוראים לי נחמן ואני מגמגם. כמה רוע, אפשר לבלוע, אבא תרחם, ברוך השם, אני נושם ולכם. מדינת הלכה, הלכה המדינה, משנולד הרוויח, יחי המלך המשיח, יש לי ביטחון בשלום של שרון, חברון, מאז ולתמיד, ומי שלא נולד הציב, חברון נבות שלום, לא צחקה הנצדק, CNN משקר, צריך מנהיג חזק, סכן על השלום, תודה לביטחון, אין לנו ילדים למלחמות מיותרות, השמאל עוזר לערבים, וטוב ליהודים, פושעי, לדין, אנחנו כאן הם שם, אחים לא מפקירים, עקירת יישובים, מפלגת את העם, מוות לבוגרים, תנו לחיות לחיות, מוות לערכים. כמה רוע, אפשר לבלוע, אבא תרחם, קוראים לי נחמן ואני מגמגם. כמה רוע, אפשר לבלוע, אבא תרחם, ברוך השם, אני נושם ולכם. כמה רוע, אפשר לבלוע, אבא תרחם, קוראים לי נחמן ואני מגמגם. כמה רוע, אפשר לבלוע, אבא תרחם, ברוך השם, אני נושם ולכם. לחסל להרוג, לגרש, להקלות, להדיר, להסביר, עונש מוות no fear, להשמיד, להכחיד, למגר, לבאר, הכל בגללך חבר.